Graça e paz, queridos irmãos. Sem dúvida alguma, nós temos vivido um tempo de aflição mundial por causa desta pandemia, que tem alcançado mais de 180 nações. Mas fora essa aflição terrível que vivenciamos, talvez você também tenha aflições mais particulares que você já tem vivenciado há mais tempo ou está vivenciando juntamente com essa pandemia. O certo é que em tempo de aflição, nós precisamos ouvir mais a voz de Deus e dar menos ouvido a tantas vozes que ecoam por aí, vozes que muitas vezes nos causam mais medo, mais insegurança, mais instabilidade. E nós não precisamos mais disso. A palavra de Deus tem resposta para todas as nossas necessidades. Como seres humanos, ela é excelente, maravilhosa, viva, eficaz. A palavra de Deus, a Bíblia, é a voz de Deus, é Deus falando ao nosso coração. E eu queria falar hoje a você, ao seu coração, a importância da palavra de Deus em tempo de aflição. Vamos orar? Pai Celestial, nós te louvamos e nós te bendizemos e rogamos que esta palavra venha alcançar corações, vidas que são preciosas para o Senhor. Fala conosco, Senhor, por meio da tua verdade libertadora e transformadora, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a palavra de Deus é a autoridade em nossa vida. E é bom saber que ela não é um simples livro que nos traz dicas para a gente viver melhor. Um livro de simples regras para a gente poder melhorar um pouquinho mais a nossa vida. Não, de forma alguma. A palavra de Deus, ela é a autoridade. É a voz da autoridade divina que quer penetrar no nosso coração, que quer fazer uma obra maravilhosa na nossa vida, uma obra transformadora, radical, absoluta, como nenhum outro livro qualquer pode fazer em nosso coração. E eu queria ler com você, meu querido irmão, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17, e essa epístola de Timóteo nos diz algo muito maravilhoso para o nosso coração. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O que nos diz a palavra de Deus nesse texto? A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela é inspirada pelo Senhor. E se a Bíblia é um livro divino, logo é o maior e o melhor de todos os livros que existem. Também esse texto nos mostra que o objetivo da Bíblia é nos ensinar ao homem a verdade de Deus. É também o objetivo da Bíblia condenar o erro do homem, também corrigir nossas faltas e nos educar na maneira certa de vivermos. Então, a palavra de Deus é um livro altamente significativo, importante para a vida de todos nós, em todo e qualquer momento, tempo ou circunstância que nós estejamos enfrentando. A palavra de Deus é muito importante para o nosso coração, ela tem autoridade, e além de ter os seus objetivos, a palavra de Deus também tem o seu propósito, e o propósito da palavra de Deus para o coração da gente é o de nos preparar, é o de nos aperfeiçoar, é o de nos capacitar para todo tipo de boas ações. À medida que você lê, que você estuda, que você reflete, que você vivencia a palavra de Deus na sua vida, você vai sendo preparado, aperfeiçoado, tratado por Deus, trabalhado pelo Senhor, vai sendo capacitado a ser uma pessoa cada vez melhor,
aperfeiçoada em Deus, cumprindo todos os propósitos que Deus tem para a sua vida e para a igreja dele. Mas eu quero ver com você também a experiência muito prática, vivencial, existencial do escritor do Salmo de número 119. E o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, e ninguém sabe quem foi o autor do Salmo 119. Mas quando a gente percebe, lendo todos os versículos deste salmo, a gente vai perceber que esta pessoa, o escritor do Salmo 119, era uma pessoa que amava muito a palavra de Deus, que estimava demais a palavra do Senhor, e alguns podem dizer que foi Davi, que foi Esdras, mas ninguém sabe ao certo quem foi o escritor. Mas ele amava a palavra de Deus, e nos mostra vários textos do Salmo 119, que este homem enfrentava situações difíceis, mas ele se apegava à palavra do Senhor. Mas eu quero destacar os versículos 105 ao 112, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre até ao fim. Nós percebemos na leitura deste trecho da palavra de Deus que o salmista estava enfrentando uma situação de grande aflição, de sofrimentos terríveis. Nós não sabemos quais eram, mas aflição é aflição, sofrimento terrível é sofrimento terrível. Então não era algo muito tranquilo para a vida dele. Também nos mostra que ele estava em perigo de vida, a sua vida corria risco de se perder. Também haviam os inimigos contra a vida dele, amigos que armavam ciladas para que ele vacilasse, para que o prendessem, para que acabassem com ele. Era uma situação muito complicada e que talvez se pareça com a situação de muitos de nós em algum momento da nossa vida, quando nos sentimos com muita aflição, com muito desespero, com sofrimentos que a gente não gostaria que ninguém tivesse no nosso lugar. E talvez a gente tema até pela própria vida em algum momento e circunstância da nossa vida. Mas voltando ao salmista, para ele, a palavra de Deus era algo, ele se firmava na palavra de Deus e ele havia como lâmpada para os seus pés, como luz para toda a sua caminhada. A palavra de Deus também nos mostra, ele dizia que, ele fazia esta oração: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus para ele era que dava vida, era vivificadora. Também nos mostra que o salmista, mesmo diante de todo sofrimento, de todo perigo, de tanta armadilha, de tanta aflição sobre a vida dele, a palavra de Deus também era alegria para o seu coração. Como é bom quando a gente está em aflição, em desespero, temendo pela própria vida. Como é bom a gente sentir o refrigério, sentir a alegria no nosso coração, alegria por aquilo que realmente pode alegrar e satisfazer a nossa vida como mais nada pode fazer. A voz de Deus alegra o nosso coração. E ele toma uma atitude diante da palavra do Senhor, diante da palavra de Deus. Ao conhecer a palavra, ele toma uma atitude diante da palavra de Deus, ele toma uma decisão na sua vida,
mesmo diante de toda a aflição e perseguição que ele passava. E que decisões, que atitudes ele toma de guardar os retos ensinos da Escritura. E guardar no sentido mesmo de seguir, não de engavetar, não de deixar a Bíblia guardada na gaveta, em cima de um móvel, até o próximo culto, a próxima reunião. Não, mas de seguir os retos ensinos da palavra de Deus. Também ele toma uma atitude de ser ensinado nos mandamentos do Senhor, de ser educado, de ser tratado pelos mandamentos de Deus. Também de não esquecer e nem desobedecer os preceitos do Senhor. Ele afirma na sua vida, no seu coração, que ele não gostaria jamais de esquecer e muito menos de desobedecer a palavra de Deus. Também a atitude que ele toma de fazer da palavra a sua maior riqueza para sempre. Não adianta a gente construir impérios, a gente ter do bom e do melhor, e se tivermos a oportunidade de ter do bom e do melhor, que o nosso coração não fique firme nessas coisas, não se prenda a essas coisas. Mas a maior riqueza do salmista era fazer da palavra de Deus a sua maior riqueza, um precioso tesouro. Eu lembro quando eu me converti a Cristo em 1986, e foi uma descoberta tão importante para o meu coração, tão essencial para a minha vida, tão alegre, tão feliz, que no meu testemunho de conversão que eu escrevi, eu disse que eu encontrei uma pedra preciosa, um precioso tesouro, inestimável. Encontrei a maior riqueza da minha vida ao descobrir, ao ler a palavra de Deus. Também o salmista toma outra atitude diante da palavra, de obedecer de coração a palavra até o final da sua vida. Obedecer com toda a vida, com todo o coração, aconteça o que aconteça, momentos bons ou não, saúde ou não, adversidade ou não, tribulações ou não, obedecer o que a palavra de Deus diz até o final da sua vida. Que atitudes, irmãos, que atitudes que se tornam exemplo para nós, que se tornam até modelo para a nossa vida, porque se passamos por aflições e lutas e dificuldades, nós temos alguém, gente como a gente é a gente, que cumpria a palavra de Deus, que amava a palavra de Deus, que respeitava a palavra de Deus, que se alimentava da palavra de Deus, que vivia pela palavra, porque a palavra de Deus não é simplesmente um livro, mas é a voz de Deus que ressoa no coração da gente. Faça da palavra de Deus, meu amado irmão e irmã, faça da palavra de Deus a sua companheira indispensável nas situações de crises, nas situações de tribulações, de tentações que você certamente passa. Que ela te sustente nas aflições, que a palavra de Deus guie os seus passos a tomar a direção correta, no rumo certo, que a palavra de Deus ilumine o seu entendimento, que ela fortaleça o seu coração, que ela fortaleça a sua alma, que ela seja alimento para a sua vida. Mais do que nunca, como nós temos percebido nesses dias, o fim está próximo, os sinais dos tempos estão se cumprindo, a vinda do Senhor, meus amados irmãos, se aproxima, e portanto não podemos vacilar, nós temos que nos aproximar de Deus, e inclinar o nosso coração ao Senhor. Por isso é importante, para finalizar esta palavra, deixar 3 recomendações ao seu coração. Dedique-se a aprender, a obedecer
e a amar a palavra de Deus. Dedique-se a aplicá-la na sua vida. Dedique-se a manejá-la bem e com autoridade. A palavra de Deus é importante no tempo da aflição. Que você receba esta palavra na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, nós te louvamos e nós glorificamos ao teu nome. Toda honra e glória pertence a ti, Senhor Jesus. Senhor, nesta hora, vai ao alcance deste irmão, desta irmã, deste amigo que está assistindo este vídeo, esta palavra, e que o Senhor venha operar no coração, trazendo tranquilidade, trazendo calma, trazendo paz, alegria, mesmo em meio às aflições. Que a tua palavra, Senhor, penetre nos corações, encontre corações férteis, e a tua palavra faça a obra maravilhosa de transformação na vida de cada um. Senhor, opera pela tua palavra na vida dos meus irmãos, opera com a tua palavra na vida de cada um de nós, e que sejamos pela tua palavra vivificados, fortalecidos, renovados, alimentados, também iluminados, libertos, educados, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, trata da nossa vida, cuida de nós, toda honra e glória pertence ao teu nome, e a nossa vida está nas tuas mãos. Te louvamos em nome de Jesus, nome sobre todo nome. Amém e amém.